Fala pessoal, vamos para mais um vídeo. A derrota do Palmeiras para o Água Santa ainda está dando o que falar e o pessoal da ESPN fala mais sobre esse jogo e também todos os preparativos para o primeiro jogo da Libertadores, a estreia do Palmeiras quarta-feira diante do Bolívar. Vamos lá. Convite para você, hein, fãs de esportes. Nessa quarta-feira tem Bolívar e Palmeiras aqui na ESPN no Star Plus às 9h30 da noite. A gente vai falar sobre Conmebol Libertadores e também sobre Campeonato Paulista. Um Palmeiras que teve essa derrota, foi uma derrota que realmente impressionou. Inclusive, o Abel, ele começa a entrevista dizendo que nada o impressiona no futebol. E logo depois ele fala, Mas ele já estava impressionado. Mas eu acho uma vergonha. Isso aconteceu, se a gente perder vai ser uma vergonha. Sim. Mas tudo bem. Existe a possibilidade, ou você imagina que o Palmeiras perdeu o favoritismo depois dessa derrota, André? Boa pergunta, excelente pergunta, Marcela, e muito interessante esse tema, né? Eu fiquei muito, mas muito surpreso com o que aconteceu ontem. Eu disse aqui no Sport Center com o Mota na sexta-feira que eu achava mais provável o Palmeiras fazer uma partida péssima do que estar desmobilizado, porque eu sempre entendi o comando que o Abel tem sobre esse grupo de jogadores e que ele ia conseguir fazê-los compreender o que estava em jogo, que se os jogadores do Palmeiras em campo abrissem uma porta por falta de foco ou qualquer coisa do tipo, seria um problema. O Palmeiras jogou mal, bastante mal, em relação ao que nós conhecemos, e estava desmobilizado. Não completamente, não todos os jogadores, mas dá para perceber sinais de desmobilização, senão o Abel Ferreira não estaria tão louco da vida como ele estava, se segurando na entrevista coletiva. Às vezes, o português de Portugal, que é o idioma que o Abel fala, precisa de uma certa tradução para a gente compreender melhor certas expressões e certas palavras. No caso da entrevista coletiva de ontem, não é necessária tradução alguma e ele declarou com todas as letras do português de Portugal e do português do Brasil: ou revertemos ou vamos passar uma grande vergonha. Não é interpretação do que ele falou. Ele disse isso. E isso é a opinião do técnico do Palmeiras a respeito de um desempenho muito abaixo da média, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista da mentalidade do time do Palmeiras nesta final. E para mim, isso é o que mais incomoda o Abel Ferreira. O fato do time não estar mentalmente na altura, na vibração que deveria, porque as coisas técnicas do jogo de futebol, elas podem acontecer de uma maneira ruim, de uma maneira abaixo do que se imagina, com qualquer equipe. Aconteceu com o Palmeiras, mas houve desmobilização também e agora o problema é grande. Não sei, não acho que o Palmeiras perdeu o favoritismo. Certo. Não acho mesmo. Mas eu fiquei muito surpreso com o que eu vi no jogo de ontem. Você achou um Palmeiras disperso, Praça? É que assim, a gente está acostumado com o Palmeiras num nível de excelência, né? Então qualquer coisa, assim, eles mesmos subiram o sarrafo. Eu sempre falo, é normal acontecer isso no futebol, de em um momento ou outro tu ter uma desmobilização, mas a gente não está acostumado a ver no Palmeiras. A gente viu o Palmeiras jogar mal algumas vezes, mas o Palmeiras joga mal, empata, ganha, não perde. E assim, me surpreendeu duas coisas no jogo. O placar e a atuação. Porque assim, se fosse só o placar, o Água Santa foi lá, uma bola parada no primeiro tempo, depois uma escapada no segundo tempo, quando o Palmeiras pressionava, o Água Santa roubou uma bola. Não, o Água Santa jogou para vencer. Jogou, ele jogou, venceu com categoria, com autoridade. Quantas bolas a gente estava, inclusive ontem aqui, a gente vendo o Água Santa pressionando. E os dois treinadores acho que foram bem lúcidos na avaliação. O Carpini viu que no primeiro tempo o Palmeiras teve um certo controle de jogo, o time dele não jogou tão bem. E o Abel disse que no segundo tempo o Água Santa jogou até mais. Se fossem ver as situações de gols, o Água Santa criou até mais que o Palmeiras. E aí, a Marcela sabe que eu gosto muito dos números, né, Marcela? Apareceu ali os placares que o Palmeiras já fez nos jogos que precisava, que é o placar que ele precisa para ou levar para os pênaltis ou ser campeão. Só que tem uma diferença, né, por causa da frieza dos números. Seria legal levantar os jogos que o Palmeiras precisava fazer o placar. Porque às vezes, o fulano não ganhou de 2 gols de Fluminense. O Fluminense não ganhou de 2 gols de diferenças mais de tantas vezes. Mas ele precisava ganhar. Então, assim, o interessante é ver nos jogos em que há a necessidade de vitória. E, assim, tem a diferença das percepções e das coisas que acontecem realmente. Mas a minha percepção é que o Palmeiras sempre respondeu muito bem a essas situações.
E o André falou, o Abel se mostrou muito incomodado, né? Normalmente ele demora pouco para dar coletiva, ele demorou quase 1 hora para dar coletiva. Então a gente vai ver também como vai ser a abordagem dele no jogo da Libertadores. Vai ser criado um ambiente totalmente diferente. E às vezes o treinador, ele não cria o ambiente ou não consegue passar para os jogadores somente com a verbalização. Às vezes, algumas atitudes fora de campo e até em relação à escalação, ao poupar, passam uma mensagem até mais forte do que um discurso muito, muito pesado. A gente fazendo uma comparação, André, só rapidinho para você concluir. Quando a gente faz uma comparação do Abel, que perde esse primeiro jogo da final, e o Abel da temporada passada, quando perde o jogo também para o São Paulo, a entrevista coletiva é muito diferente, porque é um jogo muito diferente. É um Abel muito incomodado ontem e um Abel que, é isso que a gente conseguiu fazer hoje, né? E ali, no ano passado, assim, quando o Praz fala, a gente tem que ver quantas vezes esse time precisou fazer o placar com mais gols, todo mundo lembra imediatamente do ano passado, na final com o São Paulo, né? A derrota no Morumbi por 2 gols de diferença e a goleada por 4-0 conquistada até aparentemente sem dificuldade. É claro que foi difícil, mas assim, né? Rapidamente, né? Um jogo que não demonstrou o nível de equilíbrio que se imaginava numa decisão entre São Paulo e Palmeiras, porque o Palmeiras de fato atropelou. Mas ali eu acho que tem 2 diferenças. O São Paulo conseguiu ser melhor tecnicamente, no seu espírito, aproveitou falhas, venceu o Palmeiras, sem que o seu treinador, que conhece esses jogadores melhor do que ninguém, entendesse que ali aconteceu o problema de compromisso com o jogo. E agora nós vamos tentar dar a volta nisso na nossa casa, colocando em campo uma atuação completa. E foi o que o Palmeiras fez. Outra diferença, não havia Libertadores entre um jogo e outro no ano passado. A fase de grupos da Libertadores começou depois da decisão estadual. E agora não é uma viagem qualquer, não é um joguinho. A gente conversava aqui, você não vai jogar na Bolívia e volta para disputar um jogo, segunda partida de decisão estadual, sem que você se sinta afetado de alguma maneira, por isso que aconteceu durante a semana. Se conversa aqui e ali, as informações e tal, que o Palmeiras iria com um time absolutamente poupado para a estreia na Libertadores. Se isso acontecer, se esse for realmente o plano da comissão técnica, eu entendo perfeitamente, porque a entrevista do Abel de ontem é uma entrevista que cobra do grupo de jogadores a conquista do título estadual. E aí tem só mais uma coisa que eu queria acrescentar. Não é apenas ser ou não ser campeão estadual. Não é apenas perder ou não perder, ficar na história como o time que perdeu o título para o Água Santa. É o restante da temporada. O que acontece com a temporada do Palmeiras depois de uma vergonha, para usar a palavra do Abel, não é minha, ninguém sabe. Então ele está também tratando da temporada do Palmeiras depois do próximo fim de semana. Se pode ter uma notícia boa neste domingo para o palmeirense, para o Palmeiras e para o Abel, foi o gol do Endrick, o tão esperado gol do Endrick nesta temporada 2023. O Endrick atuou 45 minutos, fez um gol em 2 chutes, no alvo 2 também, 2 chutes, foi o segundo ali no ranking do time. Ações na área rival, 4 também foi o segundo. E o primeiro gol dele na temporada para tirar, né? Sai daqui, Inhaca. E ele ficou até um pouco emocionado ali na comemoração, Praz. Qual a importância de um gol para um menino como o Endrick, 16 anos, que estava passando por essa dificuldade e essa cobrança aumentando a cada dia para esse gol sair? Bom, um atacante que fica um tempo grande sem marcar, por mais experiente que ele seja, incomoda. E tem que incomodar mesmo, né? Porque um atacante não pode se contentar em não fazer gols. Para um menino de 16 anos, que nos últimos meses passou por um turbilhão, sendo contratado hoje pelo maior time do mundo, que é o Real Madrid, virando foco mundial, né? E assim, as coisas em questões de meses aconteceram para ele. Ele passou do juvenil para o júnior de forma relâmpago e profissional, estreou fazendo gols, e aí se cria uma expectativa muito grande nele, começa a se comparar ele com o Ronaldo, com o Neymar, pela idade, né? E esse gol, mais do que qualquer coisa de amadurecimento técnico, tático, físico, é a parte mental, né? Isso tira um peso na parte mental dele. E então
para um menino de 16 anos, tirar esse peso das costas, tu vê que o Gomes tenta levantar ele. Os jogadores sentem que ele tá precisando também, né? Porque o Gomes ali, que é o capitão, ele comemora de uma maneira bem efusiva também. Você acha que a partir de agora, ele se soltando um pouquinho mais, ele pode até voltar com titularidade? Talvez, né? Isso vai depender principalmente do Abel e daquilo que o Endrick fizer em campo, nos treinamentos e tal. O Palmeiras está vivendo jogos decisivos. Daqui a pouco a Libertadores, depois dessa primeira partida fora de casa, dependendo do resultado, entra numa questão que o Palmeiras não pode deixar de fazer pontos dentro da sua casa, especialmente, porque não pode correr o risco de ficar numa situação complicada em relação à classificação. E o Abel vai ter que escolher conforme, evidentemente, aquilo que ele entende que pode dar o resultado imediatamente. 16 anos, com tudo isso que o Praz falou, tudo isso nas costas dele, esse tempo sem fazer gols, perdeu o lugar no time, é absolutamente natural que ele se emocione ao fazer um gol que ele basicamente colocou a bola para dentro, né? A gente vê o pacote de gols que o Endrick já fez em categoria de base, até como profissional, ele tem gols incríveis, maravilhosos, que fazem jus já ao nome dele como jogador de futebol. Esse aí ele colocou para dentro e é natural, ainda bem que foi assim, porque a bola entrou e eu acho que ele tem agora mais tranquilidade, um pouco mais de confiança. Mas se isso vai ser o suficiente para ele voltar a ser titular, acho que o Abel vai olhar para essa questão com bastante cautela, pensando sempre no melhor desempenho coletivo do Palmeiras. Pois na Espanha todo mundo já voltou a falar do Endrick. Tinham deixado ele ali e agora todo mundo já voltou a falar. Eu acho que o Abel não vai, porque assim, o Abel fez isso para poupar o Endrick dessa montanha-russa. E aí agora o Endrick estava sem fazer gol, estava no banco, faz um gol, vai voltar para ser titular. Então o Abel mesmo vai botar ele na montanha-russa de novo. Não, o Abel vai segurar. Quando o Arthur estiver pronto, o Arthur vai entrar naquele lado esquerdo, no lugar do Scarpa, normal. Mas por enquanto, para esse próximo jogo da final do estadual, eu acho que ele vai deixar o Endrick ainda no banco e vai de Giovani também. Tá certo, então. E a gente vai para o nosso primeiro... É isso, pessoal. Esses foram os comentários do pessoal da ESPN. Realmente esse gol ajudou bastante o Endrick a tirar essa seca, tava bem pesado para ele esse não fazer gol como atacante, ainda mais vendido ao Real Madrid pelo valor que foi. Toda essa mídia que colocaram em cima dele é bom pro menino desencantar e ficar mais tranquilo. E também sobre o jogo da Libertadores, quarta-feira, vamos aguardar. E essa semana vai ser longa, porque até chegar quarta-feira, domingo, né, a final no Allianz Parque, vai ser uma semana bem longa pro palmeirense. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.